restauraste a minha vida, escreveste uma nova história. O passado já não me acusa mais. Hoje louvo o seu nome. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és meu Deus, tu és meu rei, tu és meu Deus, tu és meu rei. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és meu Deus, tu és meu rei, tu és meu Deus, tu és meu rei. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és Deus, o grande Deus. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és Deus, o grande Deus. Tu és Senhor, meu Deus, tu és meu rei, tu és meu Deus, tu és meu rei. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és meu Deus, tu és meu rei. Seja bem-vindo ao Restaurando Vidas Podcast. Antes de iniciarmos, gostaria de compartilhar com você a nossa história. Este podcast nasceu durante o treinamento desenvolvendo habilidades de liderança no MARV, nosso Ministério Apostólico Restaurando Vidas. O Senhor uniu pessoas apaixonadas por Jesus para um propósito de impactar vidas através da sua palavra, que transforma, edifica e restaura. Aqui você encontrará conversas edificantes, testemunhos impactantes e reflexões sobre temas atuais relevantes para a sociedade. Sempre o Evangelho na prática. Curta, se inscreva e compartilhe com o máximo de pessoas para que mais vidas sejam impactadas. Vamos começar a nossa jornada de restauração com a líder Glória do Amaral, conversando com a bispa Janete Mates, mentora do treinamento, envolvendo habilidades de liderança. Olá, Shalom, no dia de hoje, então, você que está aí do outro lado, não sei o horário, o dia que está, nos vendo,
Mas que privilégio, então, né? Um privilégio de nós poder desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo sobre nós, mas também compartilhar com vocês, né? Compartilhar essa unção, esse derramamento que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu fui honrada no dia de hoje, conduzir essa conversa com a nossa mentora, a nossa bispa, Janete Matos. Então, não seria diferente, né? Eu quero começar conversando contigo e já quero iniciar fazendo uma pergunta, né? Que eu acredito que dentro do tema que nós vamos falar hoje é sobre identidade restaurada. Então, eu quero te dar as boas-vindas, né? Seja bem-vinda a essa conversa, mas também já quero iniciar, né, com a pergunta: quem é Janete Matos? Shalom, muito obrigada a Deus pela honra de nós podermos estar aqui nesse dia debaixo dessa unção de restaurar vidas, né, Glória? Graças a Deus por tudo isso e graças a Deus por esta unção que também restaura a nossa identidade. E quando você pergunta quem é Janete Matos, fala de identidade. Janete Matos e agora Soares, né? Porque é o sobrenome do meu esposo, é uma filha amada do Pai, do Abba Pai. A sua identidade restaurada em Jesus Cristo, onde se identificou em Jesus Cristo. Casada com o bispo Adilar Soares, mãe de 5 filhos com muito orgulho, a Luana, o Liel, a Lisandra, o Leonan e o Caleb. E hoje, com muitos filhos debaixo da unção de restauração de vidas, muitas famílias e filhos restaurados. Para começar, um pouquinho da minha identidade. Glória a Deus, né? A gente tem andado junto e tem visto isso, né? Visto o romper de Deus sobre as nossas vidas, temos assim experimentado algo que é sobrenatural, né? Algo que excede o nosso entendimento, que vai além daquilo que nós, como seres humanos, já experimentamos, né? Porque o Senhor é novidade de vida. Amém. E dentro dessa identidade restaurada, nós sabemos que a partir de um momento na tua vida, né, houve um romper de Deus, houve um desprender. Aconteceu algo que gerou, então, tudo isso que tu testemunhou, né? Essa identidade restaurada. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, qual foi esse momento, o que aconteceu, compartilhando para nós, né, aquilo que nós podemos pegar, às vezes até como chaves para colocar em prática na vida daqueles que estão assistindo, porque a gente que convive já tem colocado. Isso. É muito interessante quando eu vejo testemunhos de algumas pessoas maravilhosas em Deus, que nasceram em berço de ouro não, de ouro, né? Porque quem é cristão nasce em berço de ouro, né? É filho do Pai, dono do ouro da prata, um pouco, né? Disso que a gente já sabe. Mas nasceu em berço cristão e tem uma história linda. E alguns de nós não nascemos em berço cristão, assim como eu, né? E aí tem uma história toda que fica como um testemunho para uma outra oportunidade, um outro podcast. E quando então eu encontrei Jesus, porque Jesus ele não perde ninguém para ele encontrar, né? A gente encontra Jesus e ele está sempre ali no mesmo lugar. E quando eu encontrei Jesus, quando eu tive o encontro com ele verdadeiramente, iniciou-se então uma caminhada de conhecimento, de autoconhecimento. Começou então uma caminhada de muitos rompimentos. E daí então surge na minha vida esta palavra, restauração. Porque em um primeiro momento, existem muitas ideias quando a gente chega em uma comunidade cristã.
de mudança de vida, de transformação de vida. Cada um tem uma unção, tem um caminho a seguir. E a gente está debaixo daquela unção, daquele ministério, e a gente aprende de acordo com aquilo, né? Só que em um determinado momento a gente precisa entender que antes de sermos coletivos, somos individuais, filhos e filhas individuais do Pai, com chamados, propósitos individuais. E aí é onde nós precisamos encontrar nossa identidade pessoal em Cristo. Porque muitas vezes o ser humano, ele gosta de moldar, muitas vezes, um outro ser humano através da sua forma, através do seu conhecimento, através do seu entendimento. Mas nós precisamos saber e entender em Deus que somos únicos. E quando nós somos únicos, em meio a tantas pessoas, há uma multidão tão grande, ainda assim, parecidos em algumas características com algumas pessoas, nós temos uma identidade única. Nós temos uma marca registrada única do nosso Deus. E então, quando eu cheguei nesse lugar, nesse ambiente, querendo conhecer, querendo saber, querendo entender, né? E a gente aceita tudo como verdade para nós. E aí é como eu disse, às vezes aceitando até a forma do outro, olhando para o outro e tentando se moldar segundo o outro. E até um certo ponto aconteceu algo que foi me libertando, foi me curando, mas chegou num determinado momento em que eu não me reconhecia mais. Eu não me reconhecia, por quê? Porque haviam coisas da minha vida passada que precisavam se romper, serem colocadas de lado, serem abandonadas, como a palavra de Deus diz, que quando eu conheço a Cristo, eu sigo para o alvo, e todas as coisas velhas e passadas ficam para trás. Então, quando chegou no momento onde eu deixei muita coisa para trás, então eu cheguei num lugar e eu disse, tá, e agora? Para frente. Quem sou eu agora? Porque eu abandonei, eu rompi muitas estruturas na minha vida passada, da minha cultura, da minha criação, da identidade que não era minha. E agora, então, vem uma outra forma, um outro molde, mas não era o meu. E eu disse, e agora? Quem sou eu? Quem é a Janete? Eu vou ser como tal pessoa, ou será que eu vou ser como tal pessoa, ou será que eu tenho que seguir o exemplo de tal pessoa? E agora? E eu fiquei perdida, e eu me perdi. E como a minha família Marve aqui sabe, eu vim, né, de um quadro terrível de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E aí eu comecei, então, voltar a ter ansiedade. Comecei de novo a ter uma síndrome do pânico, porque eu não me encontrei, eu não sabia mais quem eu era. E aquela depressão, aquela ansiedade, a síndrome do pânico que estava em processo, evolução de cura, agora estava em processo de regressão. E nesse processo, então, de regressão, eu comecei a perceber que eu estava de novo, então, tendo os mesmos sintomas e tal, e perdida na sua identidade. Hoje eu quero dizer assim para as pessoas que nos ouvem, que têm
talvez esteja passando por esse processo, né, de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. A grande raiz desse mal é o desconhecimento de quem você é. É a falta do conhecimento da tua identidade. Porque quando eu identifiquei essa questão, então já seguindo Jesus Cristo, foi onde que, quando eu identifiquei, eu tive que tomar uma decisão naquele momento. E parei, analisei, pensei. Eu preciso, então, me encontrar. E de que forma eu vou me encontrar? Eu preciso encontrar uma identidade que seja a minha. E de onde vem essa identidade? Então, eu pensei, bom, quem é o melhor modelo a ser seguido? Quem eu quero ser? Nesse primeiro momento de processo de encontrar minha identidade, foi o que eu pensei, quem eu quero ser? Já que eu não me conheço, eu vou me inspirar em quem eu gostaria de ser, quem eu quero ser. E claro, a palavra de Deus conduzindo, né? Provérbios fala, você é aquilo que você imagina na sua mente, mas quem? Então, imaginando na minha mente, quem eu vou imaginar que eu sou? E eu pensei, bom, eu quero ser parecida com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é irrepreensível, é o líder perfeito. Eu vejo ele como um homem, falando dele como homem, que não tem medo de nada, nem da morte. E eu, uau, que lindo isso! Ser um ser humano que não tem medo nem da morte. Ser um ser humano irrepreensível no caráter. Ser um ser humano que tem convicções das suas atitudes, do que fala, independente do que vão dizer, do que vão pensar, se há perseguição, se há perigo de morte, e ele continuou o seu propósito, e eu digo invicto. Então, nesse momento eu decidi, eu quero ser parecida com Jesus Cristo. E amém, aí tiveram algumas bases de estudos onde a gente aprendeu sobre o caráter de Jesus Cristo. Uma das matérias, então, que eu estudei muito, me aprofundei bastante sobre o caráter de Jesus Cristo, sobre o olhar de Jesus Cristo, os pensamentos, a audição, o que ele faria, como ele pensaria. E ali fui. Então agora, amém, parecida com Jesus Cristo, porém ainda nesse momento, eu pensei, amém, parecida com Jesus Cristo, mas eu não posso e não serei igual Jesus Cristo. Eu quero uma identidade centrada para mim. E aí a minha identidade, ela estava totalmente descaracterizada por muitas vozes. Você precisa ser assim, você precisa falar assim, o teu tom de voz precisa ser assim, as tuas expressões faciais não são legais assim. Ah, você não pode falar assim com o teu marido, você não pode agir assim quando está em tal lugar. E amém, até um determinado ponto, uma cultura de ética e educação estava correto, mas isso estava deturpando a identidade que eu estava buscando, porque era uma forma de alguém. E aí eu pensei, bom, vamos para a palavra de Deus, que é ela que vai me nortear, ela é segura, ela é a minha segurança. E quando então eu começo a estudar o apóstolo Paulo, ele me libertou. Glória a Deus. Né? Ele me libertou da questão da identidade, de agradar pessoas, quando ele diz que ele não veio para agradar a homens, seguindo o que Jesus já falou também, Jesus disse isso, mas então era Jesus, né? Mas quando o apóstolo Paulo, que era um homem sujeito a todas as questões humanas de fragilidade e vulnerabilidade, como eu
eu pensei, opa, esse eu posso chegar um pouquinho mais perto. E aí, então, eu decidi estudar o apóstolo Paulo a fundo e onde ele começou a me libertar de uma identidade cultural, familiar, onde eu cresci, onde que não era a minha verdadeira identidade, e também depois de uma identidade que foi formada para mim como uma cristã. E aí, então, glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Porque eu disse, há alguém humano como eu para me inspirar, e se ele pôde, eu também posso. Então, a partir desse momento, onde que o apóstolo Paulo, então, pela profundeza da palavra, começa a romper em mim toda a cultura de identidade que não era para mim, eu comecei a entender quem era a Janete Mates, filha, uma identidade formada, já estava formada em Deus desde o dia da minha concepção no ventre da minha mãe. Já havia um projeto sobre mim, já havia um sonho de Deus sobre quem eu seria. Esse sonho estava no coração do Pai, era esse sonho que eu almejava, desejava realizar na minha vida. Então, eu posso dizer que o apóstolo Paulo foi o segundo passo, mas o mais importante na questão humana, de romper paradigmas, de romper culturas, e onde eu pude ter um alvo a seguir no sentido de agora eu estou começando a encontrar a minha verdadeira identidade. Uau, uau, meu Deus, né? E glória a Deus por isso. A gente usufrui um pouquinho disso. Saindo então da síndrome do pânico e da depressão para a autoridade em Deus. E foi então nesse momento que houve um transbordar, saindo então do teu individual, né? Que hoje a gente recebe e é tão tocado por essa restauração de vidas, né? Eu mesma fiz parte disso, isso fez parte sobre a minha vida, de restaurar algo que já era para estar restaurado e quando eu chego até você não estava, né? Então eu fiz parte de receber isso que o Senhor tem feito na tua vida. Foi nesse momento então que passa de ser individual, algo individual e transborda para o coletivo. Como foi isso? Em que momento tu identificou que essa restauração da tua identidade não era apenas sobre você ou sobre a tua família, mas era algo que o Senhor queria enviar para as nações? Que momento foi esse? Essa pergunta é forte, né, Glória? Porque ouvindo ela assim como você a coloca, ela dá uma visão de algo tão poderoso, e é. E é quando a gente tem uma visão espiritual e, claro, depois de alguns passos dados onde nós estamos hoje, que não é comparado, depende da ótica que se compara também, né? Mas olhando um pouquinho para trás, dentro desse lugar que você agora me coloca, de você ter vindo a tua restauração e como foi, e foi gradual. E quando a gente fala palavras, elas muitas vezes elas são macias, às vezes, por mais que elas sejam fortes, mas ela ainda é mais macia do que realmente vivenciar o acontecido. Então, quando você diz em que momento, como foi, eu começo a lembrar desses momentos, desses ambientes, e lembrando que como foi forte isso, num sentido de nós, então, passamos, eu e a minha família, uma restauração, começando por mim, a restauração da minha vida, da minha identidade, onde que eu levei isso para minha casa, para minha família, que é o segundo passo, que é a edificação da casa. E a edificação da casa fala-se então da restauração da família. Então, quando isso se conclui, que é outros testemunhos que hoje fazem parte da estrutura desse ministério Restaurando Vidas, e a gente então
vem de um ministério, graças a Deus, abençoado, que nos alavancou, que nos deu base, que nos ensinou, entregou o que teve para nós. Chegou num determinado ponto que Deus nos retira daquele lugar. E eu não quis aceitar sair daquele lugar, porque falando em restauração, a gente nunca pode aceitar a palavra ou a atitude. Dentro da restauração não existe essa palavra comodismo. Ela não existe. Quando eu quero ser restaurada, a palavra comodismo é banida da minha vida. E hoje eu entendo isso. A gente usa muito a expressão espinho no ninho, né? E ela é muito real, pela mãe águia ou pelo nosso Deus, porque quando nós nos acomodamos, não há restauração na nossa vida, não há restauração ministerial, não há restauração de famílias, não há restauração. É simples assim. E ele nos tirou do comodismo porque eu queria ficar ali. E aí vieram os espinhos no ninho e vão, amém, vamos. Né? Isso é um assunto longo que fica para um outro momento. Graças a Deus é o primeiro hoje podcast, então a gente vai ter testemunhos, assuntos, muitos aí por diante. E aí a gente migra então para uma outra cidade, para um outro ministério, e aí a gente quer se acomodar de novo. Nós, né, queremos nos acomodar de novo, e agora tá tudo bem, agora tá tudo certo, e aí, não, restauração e comodismo não andam juntas. Aí vai lá papai colocar de novo o espinho no ninho, e vamos lá. E aí então, quando a gente entendeu da parte de Deus que, não só entendeu assim, entendeu, teve um sonho, teve uma visão, profecias de muitas pessoas, inclusive desde o início do primeiro ministério, pessoas profetizaram o que está acontecendo hoje. Às vezes tem pessoas do nosso antigo ministério que nos mandam mensagem pelos vídeos que vêm do ministério, Deus cumprindo, porque elas lembram das profecias liberadas, e eu, glória a Deus, amém. Então, essas questões todas vieram já profetizadas sobre a nossa vida, mas a gente não entendia. Mas no decorrer, então, onde o comodismo foi extinguido desse ministério de restauração sobre nós, a gente foi entendendo algumas coisas por partes e outras não. Então, quando nós nos deparamos em um lugar, em um ambiente, e agora vamos para onde? Colocou espinho no ninho ali, colocou espinho no ninho aqui, e aí? E aí Deus começou a mostrar mais visões e sonhos para uma pessoa aqui, para outra pessoa ali. E, né, a maioria das pessoas desse ministério estão incluídas dentro dessas visões, sonhos. Uma delas é a Glória, que está aqui, que teve o sonho com o logo do Ministério Restaurando Vidas. Depois a gente foi orar e veio algo profético sobre frutos, sobre água, sobre a árvore. E aí a gente passou para a Charlene, que desde o início está com a gente fazendo, né, a mídia ali, graças a Deus. E hoje tem uma equipe maravilhosa que está aí nos bastidores, fazendo essa mídia para que hoje esse podcast aconteça. Então é muita coisa. Daqui a pouco eu começo a falar de outros assuntos aqui que tem. E aí a gente passou a ideia do que a Glória sonhou, do que outros profetizaram, da palavra profética sobre a nossa vida, e passou para ela, e foi daqui um dia a Charlene manda para nós. E eu disse, é isso aí. E aí foi, assim como o logo do nosso podcast também, ela também recebeu algo, assim como todos que têm uma veia profética nesse ministério, que é mais um ministério sobre nós, glória a Deus. E aí, então, quando a gente entendeu, voltando um pouquinho, que eu já pulei lá na frente, entendeu que nós não iríamos nos acomodar em nenhum lugar onde nós queríamos ficar acomodados. Aí, então, o Senhor trouxe todas essas visões. E eu e o meu esposo, então, conversamos e a gente entendeu que não tinha como fugir
desse direcionamento, desse chamado, já acontecendo há alguns anos para nós. E aí, então, a gente decidiu que iríamos caminhar nesse norte da parte de Deus, então, cumprindo já algumas profecias, de estruturarmos um ministério da unção que estava sobre a nossa vida. E também a Glória foi uma das que profetizou sobre isso, que havia algo que nós carregávamos, né, Glória? E a gente não via e não entendia. E que nós precisávamos entender que aquilo que nós carregávamos não podia se misturar com outra unção, com outras visões, porque aquilo que nós carregávamos era algo específico. E tudo isso a gente foi orando, colocando na presença de Deus e foi clareando. Tudo isso foi clareando para nós. Então a gente decidiu, então, seguir esse norte profético de visões, de sonho, de palavra, de respostas. E surgiu, então, o ministério apostólico Restaurando Vidas, através do nosso testemunho, do meu testemunho de restauração da minha vida e do testemunho familiar, que é a edificação da minha casa, onde então transborda hoje sobre tantas outras famílias. Mas foi gradual, falando assim, parece que foi rápido, parece que foi tranquilo, mas a prensa, o deserto, muitas coisas aconteceram e hoje a gente agradece porque tudo isso faz parte de um todo que precisa ser transbordado às pessoas que também têm ministério, que também Deus tem derramado, e a gente hoje acolhe essas pessoas, ajudando elas a descobrir a sua identidade através da restauração e também o ministério, o propósito pelo qual Deus as chamou, que é um ministério coletivo, onde que o ministério de várias pessoas particulares é que forma esse ministério Restaurando Vidas. Glória a Deus. Nossa, eu estou aqui tendo uma memória, assim, né, da nossa primeira conversa, frente a frente, em questão ministerial, né? E glória a Deus por isso. Eu lembro que no primeiro momento que nós conversamos, tu disse o que você precisa. Eu disse, me fala do teu testemunho. E às vezes as pessoas dizem, o testemunho, às vezes parece uma coisa tão simples, né? E estamos aí, através do teu testemunho, mais uma vez, né, impactando vidas. O teu testemunho sempre foi muito forte, né? A gente está fazendo, assim, algo mais enxuto pela questão de que realmente nós vamos ter muitas oportunidades, né, de ir falando conforme o Senhor vai sinalizando, né? Enquanto eu te ouvia falar, o Senhor me dizia, Ele foi confiando e confirmando as direções, né? Porque às vezes algumas pessoas tiveram sonhos, algumas pessoas, mas o Senhor sempre ali pontuando, né, e confirmando, ajustando, porque nós, como seres humanos, somos suscetíveis, né? Mas o Senhor sempre tão fiel, tão bondoso com nós. E dentro disso, então, esse ministério Marve nasceu o quê? Uns 5 anos? Vai fazer 4 Vai agora, fazer 4 em anos. julho. E dentro disso, né, então nasce, né, uma igreja, nasce um ministério. Ela não foi criada, ela foi, né, o Senhor estava gerando ela já nos corações, gerando no nosso espírito, e então nasce essa igreja. E como foi para vocês, né, o nosso Bispo Adilar e você trazer uma direção para então pessoas que já estavam junto com vocês na caminhada já, mas então havia algo novo do Senhor, né? Uma novidade do Senhor para todos, tanto para vocês quanto para aqueles que já estavam caminhando, né? Como que foi dentro disso romper com a escravidão dos extremos, que hoje nós temos ouvido tanto falar e infelizmente muitas vezes vemos o quanto a escravidão de muitos extremos estão matando propósitos. Há propósitos de Deus, chamados de Deus,
Há tantas árvores que o Senhor já queria que estivessem plantadas e dando frutos que sequer estão na terra, né? Pela escravidão de tantos extremos no meio hoje da igreja, das igrejas. Como que foi gerar em vocês essa direção, como foi para vocês colocar isso na prática hoje do que nós vivemos? Esse é um outro romper que se criou porque, como eu disse antes, houve uma forma. Existem lugares que usam formas humanas, costumes humanos, e através dessas formas moldam pessoas. Pessoas que vêm de uma vida que precisa ser restaurada e acabam então perdendo a identidade em Deus, original em Deus, sendo moldada através da forma de uma outra pessoa, e isso a gente passou por isso. Na verdade, quando eu casei com meu esposo, ele veio da religiosidade extrema, extrema. E eu vim de uma outra religiosidade que tudo pode, né? Que tudo pode. Então, dois extremos ali. Ele veio de uma religiosidade totalmente machista, narcisista, e eu vim de uma religiosidade, e às vezes as pessoas podem dizer, mas feminismo não tem nada a ver com religiosidade. Não, dentro de algumas religiosidades. Mas na cultura familiar onde eu fui criada e caminhavam dentro de uma comunidade cristã, para mim era normal aquilo. E eu nem entendi até um certo ponto que era feminismo, porque eu não tinha conhecimento disso. Mas eu, então, fui criada numa cultura onde que a mulher dominava, mandava, era ela que direcionava tudo numa casa, na família e tal. E aí, como eu me criei sem pai, então isso ficou mais forte, né, na minha vida, na minha cultura, enfim. E então, quando eu e o meu marido, nós nos encontramos, eu sempre digo que Deus uniu dois extremos para poder moldar na forma dele, do jeito dele, porque Deus é equilíbrio. Deus é equilíbrio. Mas isso teve guerras e guerras e guerras para que a cabecinha ali e a cabecinha aqui pudessem ir descendo ou subindo e ir se equilibrando para chegar nesse ambiente de equilíbrio. Porém, quando nós então vamos para uma comunidade religiosa, temos um encontro com Jesus para uma libertação de todas essas prisões, tradições, culturas, a gente cai dentro de religiosidades, de alguns extremos, que foi onde que uma das questões onde eu começo a regredir, onde até então havia evoluído na questão da depressão, síndrome do pânico, começo a regredir foi exatamente dentro disso, porque a minha vida, um casamento de 18 anos e 4 filhos totalmente, você imagina, só cinza. Você imagina uma casa que queimou do teto até o chão e você não encontra um pedaço de nada, só cinza, totalmente destruída. Então você imagina aquele ambiente e você decide que você não vai. Eu, né? Eu decido que eu não vou mais voltar a hábitos, costumes, ambientes mentais ou físicos que me levou até aquela cinza. Então eu decidi que eu não viveria mais absolutamente nada do que eu tinha vivido até ali, ok? Porém, quando eu estou nas cinzas e eu começo a me levantar,
começam a surgir questões que me remetiam, dentro da comunidade religiosa, que me remetiam a todo aquele pânico que eu vivia antes, a toda a destruição que eu vivia antes, exatamente a questões que me levaram à depressão e ao síndrome do pânico, que tinha raiz no machismo, no narcisismo, tinha raiz em receitas sobre a mulher, né? A mulher, ela sempre foi muito moldada por todas as esferas da sociedade, a espiritual, a familiar, a esfera da educação, ela sempre foi muito moldada por todas as esferas. Você precisa ser assim, você precisa falar assim, você não pode isso porque você é mulher, você isso, aquilo, a gente sabe disso. E aí, então, ali começou a ter esses moldes segundo aquilo que antes tinham sido raízes que haviam me levado àquele lugar. E eu disse, mas como? Não tem como eu viver de novo algo onde eu busquei refúgio, restauração, salvação, e então essa forma me levar agora a um lugar que me leva de volta às situações que me destruíram a mim, minha casa, minha família, meus filhos. Não tem alguma coisa errada. O Deus que eu encontro na palavra e dentro de mim me diz que eu não preciso viver isso por ser mulher. Eu não preciso sofrer porque eu sou mulher. Eu não preciso me submeter a costumes humanos, a extremos que me levam a dores, a destruições, a doenças, a vergonha, a humilhação por ser mulher. E aí vem a palavra bíblica, que é muito ministrada em alguns lugares, sobre a mulher, né? Mulher tem que ser submissa ao seu marido. E aquilo é falado, e aquilo é repetido. E amém está na palavra de Deus. Quem sou eu para questionar a lei de Deus, o que Deus instituiu, mas por que que eu estou sofrendo? Se eu vim com o desejo de agradar a Deus em tudo, em me entregar, em negar minha própria vida para agradar a Deus, por que é que eu me sinto abusada? Por que é que eu me sinto sendo de novo destruída? E aí eu entrei em conflito e fui a Deus. Aí eu fui a Deus e disse, Senhor, tá me incomodando, eu não estou bem, o Senhor sabe, aquela minha forma sincera de falar com o meu pai. E aí Deus também tem umas formas assim bem sinceras de falar comigo. Amém. E aí então, houve então esse momento onde que eu pedi a Deus que Ele me revelasse, que Ele me colocasse num lugar de proteção, onde eu pudesse me sentir amparada, protegida pela palavra, e eu pudesse seguir uma vida onde a paz excede todo entendimento, ok, mas que eu tivesse paz. Eu precisava ter essa paz que eu não tinha. E aí, então, Deus me leva lá em 1 Coríntios, onde fala dos deveres da família, e eu me revolto. Me revolto até um ponto, né? Porque eu sempre tive temor a Deus. Até quando não andava com Ele, até um ponto eu tinha um temor. E ali, então, eu estava debaixo de um temor e eu disse, não, estou cansada de ouvir isso dentro da igreja, das pessoas, isso não está resolvendo, isso está me destruindo, eu não estou entendendo essa palavra, porque é só sobre isso que é falado, isso tem me trazido prisões, agrilhões, eu sinto a morte e dentro disso deixar aqui algo para ser falado em outro podcast, mas eu orei 2 anos para Deus me levar. Eu orei 2 anos. Olha o que nós ia perder, né? Orei 2 anos, bem lá no início, e são coisas que eu ainda não falei, e me emociono exatamente pela tua resposta. Né? Não só
pelo que vocês dizem, o que nós iríamos perder, mas há uma confirmação da parte de Deus que quando eu não sigo o chamado e o propósito de Deus, eu deixo de restaurar nações, eu deixo de trazer muitas pessoas para o reino dele, onde ele está contando comigo, e por isso ele não me levou. Porque eu sabia que eu não podia tirar a minha vida como antes eu havia tentado, né, na minha vida passada. Então ali eu disse, bom, eu estava em um lugar onde que eu sabia que eu não podia mais tirar a minha vida, mas a regressão da depressão me fez orar durante 2 anos para que Deus me levasse, porque eu não aguentava mais. Isso só meu marido acho que sabe. E ali houve alguns romperes, enfim, naquele momento, naquela palavra, e eu disse, eu não aguento mais ouvir essa palavra. E Deus falou comigo, leia. E eu volto lá, vós mulheres sejam submissas aos vossos próprios maridos. Porque o meu marido que veio da religiosidade e caiu dentro de uma outra esfera de religiosidade, para ele estava tudo certo. Então, ele não cresceu, não rompeu nada, ele só estava vivendo o que aprendeu desde criança, talvez não tão extremo, mas ele estava correto, porque mulher precisa ser tratada assim, mulher tem que obedecer e ficar quieta, calada, mulher não tem voz, mulher não opina, mulher é inferior, mulher é menos inteligente. Sempre diminuindo, né? Sempre diminuindo. Então ele tinha essa visão que ele trouxe da família. E aí ali estava dentro daquilo que ele já havia trazido. E eu vim de outro extremo e, claro, me permitindo a libertação, a moldagem pela palavra, entendi que eu não podia sair daquele extremo que eu estava ou já havia sido liberta, da mentalidade já havia sido liberta, já tinha uma outra mentalidade, que aquilo estava errado, porém eu não podia partir para um outro extremo, onde que estava me matando, já havia me matado por um bom tempo, eu estava ressuscitando agora, restaurando a minha vida, mas estava me matando. E aí eu li, eu disse, ai Senhor, virei a página, não vou ler isso aqui. Ele disse, volta e leia. Voltei, não vou ler, volta e leia. Amém. Mas é um assunto para um outro podcast, Glória, porque é um outro testemunho forte, poderoso, que aí então Deus me usa através de uma revelação que faz parte da unção ministerial que nós carregamos hoje. Então, essa revelação, ela veio sobre a minha vida, ela me trouxe muita paz. Foi o momento que Deus me mostrou o que é a paz no Espírito. E quando essa paz veio no meu espírito, eu senti segurança, eu me senti amada, porque o Senhor, o meu Deus, o meu Pai, havia me entregado algo que eu ainda não tinha experimentado, não tinha vivido, não tinha aprendido, ninguém tinha falado, era algo tão novo, tão lindo, tão maravilhoso, tão libertador. E aí eu disse, amém, obrigada, obrigada, esperei meu marido chegar, expus a revelação para ele de uma forma que ele ficou boquiaberto. E eu disse, a partir de hoje nós vamos caminhar dentro desta revelação do Pai. Ou nós não caminharemos juntos. Porque não tem como. Você aceita caminhar comigo dentro desta revelação e vamos restaurar a nossa casa, nosso ministério, nossa família. Iniciamos agora do zero. E ele me olhando estagnado, que eu gosto de fazer a cara dele assim, mas não consigo. Né? Sim. Precisamos convidar o Bispo Adilar, né? Sim, isso. Para vir contar a parte dele. Isso aí. E aí ele decidiu, a gente aliançou, que a partir daquele momento nós fizemos uma aliança e caminharíamos dentro daquela revelação. Onde a partir dali começamos a romper os extremos de religiosidade que mata. Eu sempre digo, eu tenho uma frase que eu digo, os extremos matam. E é real, mata devagar,
mata torturando, mata abusando, mata. E nós precisamos ser resgatados desse ambiente Amém, de glória a morte Deus. que os extremos nos causam. Mas o início foi ali. Glória a Deus, a gente tem usufruído, né? Eu sempre digo assim, nós temos um privilégio muito grande, porque a minha caminhada também foi lateral. O Senhor tinha me entregue algo, né? Uma revelação do que era ser uma pessoa cristã, do que era viver uma vida em Cristo, porque antes eu nem o conhecia. Então, quando eu o conheço, ele me entrega uma revelação, e durante 7 anos eu não conseguia viver aquilo. E hoje eu digo assim, meu Deus, quanto tempo eu orei pelo que eu vivo hoje. Quanto tempo eu orei, quanto tempo eu sonhei, quanto tempo eu clamei, quanto tempo eu me julguei estando errada por não estar vivendo a revelação que ele tinha me entregue. E nós temos usufruído tudo disso, né, a partir dessas revelações que ele entregou a vocês, né, a partir desses acordos que vocês fizeram, né, tanto o bispo quanto a bispa acordaram de viver uma vida em Cristo no Espírito Santo, que é algo transformador, né? Nós sabemos que o Senhor ele usa pessoas para confirmar aquilo que ele fala com nós, mas também sabemos que ele fala com nós. Então tem coisas que não tem como explicar, só vivendo e experimentando. E eu quero convidar aqui todos que estão assistindo, ou um corte, ou o vídeo completo, a nos seguir, a curtir e a compartilhar, porque assim, nós somos hoje um ministério novo, né? Somos um ministério bebê ainda, vamos fazer 4 anos, mas já temos muitas famílias restauradas. Temos famílias, assim como a minha, que quando chegou até aqui já havia um conhecimento bíblico, já havia um desejo, uma sede, uma fome pela presença do Pai, mas ainda não tinha conseguido se encontrar no Pai. Então hoje a gente sabe que o Senhor é um Deus de coletivo. O Senhor é um Deus que ele une propósitos, né? O Senhor é um Deus que ele fala e ele confirma. Ele fala e ele traz luz e faz acontecer aquilo que ele fala. Então, talvez você até hoje ouviu tantas vozes, ou até mesmo a voz do teu pai, mas a palavra não se tornou viva ainda. Eu te convido a compartilhar, a seguir, a curtir, a nos acompanhar, porque nós temos testemunhos, muitos testemunhos. Hoje é o primeiro, né? Nós iniciamos com a nossa mentora, nossa bispa, nossa amiga, nossa irmã, aquela que está com nós, né, nos momentos diversos. E falando disso, né, então nasce o MARV, Ministério Apostólico Restaurando Vidas. E o Senhor ele é tão bom que hoje, quando a gente vê uma árvore saudável, quando ela está plantada no lugar certo, quando ela dá o crescimento, quando, né, a palavra diz, Salmos 1:3, em todo o tempo, né? Ela dá fruto, ela cresce, as folhas e os galhos vão longe, muitas vezes. A gente sabe que, às vezes, as próprias sementes que caem germinam e nascem outras árvores. E hoje eu vejo isso, né? No nosso ministério, o MARV é aquela árvore frondosa, dos frutos deliciosos, das folhas que não murcham, estão, né, plantadas nas correntes de água. Mas a gente sabe também que dentro desse ministério já nasceram outras árvores, né? A gente acompanha e usufrui de tudo isso. E eu queria, então, que tu falasse um pouquinho dessas outras árvores que nasceram dentro, né, desse ministério, dessas outras revelações que o Senhor tem entregado para cada um de nós. Amém. Eu tenho uma outra frase que eu gosto de falar. Meu testemunho, minha força. Bah, Isso é muito real. glória a Deus. Bah. Quando nós entendemos que permitir a restauração na nossa vida não, ela tira nós do comodismo. Tirando a gente do comodismo é uma palavra bem suave,
como eu disse antes, suave, macia. Mas quando a gente parte entendendo que sair do comodismo é ir para a prensa, é deixar que, como ouro, sejamos acrisolados no fogo, na água, pelo solvente. Aí a gente começa a imaginar como é isso. E não tem como explicar. Primeiro, porque cada um tem o seu processo. Segundo, porque o processo de cada um, quando eu vivo o meu processo, que gera experiência, que gera dores, que geram vitórias, que geram conhecimento, que gera uma vida espiritual mais centrada, que te leva a dimensões espirituais diferentes. Então você passa por alguns processos que só você conhece, só você vive. E eu gosto muito, às vezes, de brincar, mas não é uma brincadeira, é muito sério. Que eu digo, uma coisa é pregar sobre o apóstolo Paulo. Bah, sai cada ministração Verdade. linda, Glória a Deus. maravilhosa, que gera engajamento, que gera muita coisa positiva. Mas você viver situações exatamente sobre aquilo que está escrito, mas só é falado, é muito diferente. Eu viver o que o apóstolo Paulo viveu é uma situação totalmente diferente de pregar o que o apóstolo Paulo viveu. Totalmente diferente. Mas que vivendo, usando ele como exemplo, mas eu digo, agora eu entendo Moisés. Agora eu entendo Jonas. Como eu te entendo, Davi. Como eu te entendo, Paulo, Pedro, né? Porque em alguns momentos a gente vive aquilo que a gente lê e prega na palavra. Lê e prega, é linda, é maravilhoso, as pessoas glorificam, ovacionam, é engajamento, é curtida, e glória a Deus. Mas quantos de nós que pregamos essas passagens, falamos, e com muita ousadia, porque o apóstolo Paulo ganhou 5.000 almas, porque o apóstolo Paulo com o seu lenço curava muitas pessoas, porque o apóstolo Paulo viajava, porque o apóstolo Paulo foi mordido por uma serpente. E ele superou, e ele não morreu, e glória a Deus, e eu também vou superar. Tá. Amém. Cadê a serpente? Cadê o chicote? Cadê os agrilhões da prisão? Aprendi a comer manjares e pão seco, passar fome. Você pode? Eu que estou pregando já passei por isso? Para dizer que você pode? E quando eu te encorajo, você diz amém, glória a Deus. Eu posso. Ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a mesa está farta, tudo posso naquele que me fortalece. Não, ele está dizendo tudo posso na prisão, na picada da cobra, nas perseguições, no chicote, louvando a Deus em meio ao chicote. É nessas horas que ele diz tudo posso. Mas quando eu digo tudo posso, eu quero dizer em meio a uma mesa farta. Eu quero dizer em meio a irmãos que me aceitam. Eu quero dizer em meio a uma igreja muito conceituada. Eu quero dizer em meio à abastança, à saúde. Mas eu não quero dizer tudo posso em meio a situações que eu prego que o apóstolo Paulo viveu. Eu não quero viver o que o apóstolo Paulo viveu, eu não quero passar pela prensa, pelas forjas, pelas dores, mas eu quero as vitórias. Então, quando a gente fala de testemunho, é basicamente isso. Basicamente, bispo, eu estou tremendo só de imaginar.
Mas o Senhor nunca vai te avisar pelo processo que Ele vai te levar, exatamente para tu não tremer na base antes, né? Quando você vê, você está dentro, você tem um chamado, você tem um propósito. É simples assim, mas aceite, não fuja, não corra, porque é nesse momento que você vai ser forjado, forjada, em meio a dores, vai te fortalecer, vai te levar a ter experiências, a dimensões espirituais, que aí, quando você ministra, testemunha, onde quer que você levante o teu altar, você testemunha e você falando antes que você veio até mim, não sei se você falou, mas agora eu vou contar, que vai ser o teu podcast como a entrevistada, é um dos tópicos, você veio até mim, quando você veio até mim sem me conhecer e às vezes conhecer de uma forma um pouco negativa até, né, Glória? Sim, Por vozes, né? sim. Você veio até mim ah, pedindo para mim que eu te contasse o meu testemunho. Então, para você ver o poder do testemunho vivido, não de um testemunho contado, não de um testemunho de autoconhecimento ou de conhecimento que eu adquiri porque eu vi, porque eu presenciei, porque eu estava na faculdade e que está tudo certo, gente. Muito bom. Mas eu não estou contando algo que aconteceu com outra pessoa. Eu estou te contando o segmento da Bíblia de hoje, porque o segmento da Bíblia de hoje é a minha história, é a Glória a tua Deus. história. É verdade. Nós estamos continuando a escrever a Bíblia, onde muitos cristãos querem se omitir dessa responsabilidade. Porque o preço de entregar a sua própria vida, tomar a sua cruz para seguir a Jesus, eu não vou suportar. Eu não posso beber esse cálice, mas que Jesus disse que eu podia. Mas eu não quero, quero comodismo. E no comodismo não há restauração. Então, dentro disso, Glória, onde que famílias estão sendo restauradas, estão vindo e sendo forjadas debaixo dessa unção, debaixo desse testemunho, Glória a Deus. onde a gente tem uma receita que a gente entrega os ingredientes, mas não entrega o bolo, porque você precisa ter um testemunho pessoal. Eu não posso te entregar só a Bíblia escrita até agora. Eu preciso te direcionar que você é tão importante quanto Paulo, Pedro, Ana, Débora, Esther, Abigail. Você é essas pessoas desse tempo, dessa geração. Glória a Deus. E você precisa passar pela moldagem do Pai, pelo crivo do Pai, pela forma do Pai, para entender quem você é como filho, recebendo a tua identidade restaurada. Glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo isso e dentro disso que nós temos conversado e quantas palavras de impacto sobre nós, né? Lançadas aqui, quantas sementes já frutificadas e que ainda frutificarão. E dentro disso também tem alguns projetos que vocês trabalham diretamente com mulheres, né? Que hoje sabemos que é a edificação da casa e automaticamente a edificação da igreja. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses projetos que são direcionados às mulheres. Exatamente, Glória, é muito bom frisar e pontuar isso, porque através dessa restauração da minha vida, onde eu tive essa visão dos extremos, das comunidades religiosas, dos abusos, muitas vezes com mulheres, então eu recebi de Deus um aval para trabalhar com mulheres, e na direção dele, então teve um tempo que eu pedi algo a mais para ele, e foi bem audível, assim. Ele falou no meu espírito, ONG, e eu ONG. Eu não conhecia nem sabia o que era uma ONG. Eu fui pesquisar, e pesquisando, então eu disse, bah, muito bom. É um galho, né, desse ministério, que na verdade, quando o Senhor me entregou a ONG, não tínhamos ainda um ministério restaurando vidas. Foi algo que nasceu dessa necessidade de
quebrar e romper esses paradigmas religiosos e alguns abusivos contra mulheres, onde que a palavra de Deus é clara que liberta mulheres. Jesus Cristo libertou mulheres. E isso não era conveniente para algumas pessoas. Então alguém precisava se levantar. E eu acredito que Deus me deu esse aval, não só eu, mas hoje temos muitas mulheres que se levantaram. Mas eu tenho algo que é bem ousado, no sentido de ir direto ao ponto, de ir profundo na revelação que ele me entregou dentro dessa área da libertação e restauração da mulher e na identidade da mulher em Cristo antes de qualquer coisa. Por quê? A mulher, ela é colocada em lugares de esposa, mãe e filha, natural, dentro da nossa cultura e tradições. Mas hoje a gente tem entendido que antes de ela ser mãe, esposa, irmã, filha de alguém, ela tem uma filiação vinda direto do Abba, Pai. Ela tem a identidade no Abba, Pai. E quando eu entendi isso, eu busquei, então, na palavra de Deus, essa clareza, essa revelação, e eu tive, porque é, para mim, hoje muito claro, pegar a palavra de Deus, manusear ela dentro dessa revelação. Então, partindo dessa libertação de outras mulheres e restauração, então surge a ONG, onde eu iniciei ela em Porto Alegre, no bairro Timbaúva. Trabalhamos ali com mulheres vulneráveis, carentes, enfim. Quando eu voltei de Porto Alegre, a gente, então, logo depois inicia o ministério, Restaurando Vidas. Então, mais uma vez, estávamos já trabalhando com a ONG, bem promissora, temos lives, temos redes sociais da ONG, e nós fomos convidadas para ir palestrar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 2021, se não me engano, acho que foi 2021, porque a pandemia, estávamos ali em meio à pandemia. E fomos lá, o convite de uma amiga, e ministramos lá em Angra dos Reis. E nesse tempo já queimava no meu coração algo a mais do que a ONG. Deus colocou em nós esse espírito de conquista, né? E quando eu volto, a gente volta, eu e a equipe das mulheres da ONG, a gente volta, e eu pedindo a Deus o quê, e Deus, eu pensava então, vamos fazer uma reunião de mulheres. Mas como funciona título, nomenclatura, né, que a gente se preocupa muito com essas nomenclaturas, né? E fui buscando em Deus, e Deus deixou assim bem para a última hora. Quando chegou perto do dia que eu já havia marcado a reunião de mulheres, aí Deus me deu o título, Mulheres Imparáveis. Isso me causou um impacto muito grande, muito forte. Senhor, primeiro que nós vamos ter que honrar esse título de Mulheres Imparáveis. E depois, Senhor, na Bíblia, quem seriam essas mulheres imparáveis que eu poderia entender com clareza? E na hora o Senhor me deu a passagem de Números capítulo 7, 27. É um versículo, mas é uma passagem que se refere às filhas de Zelofehade. Mas a ONG e as mulheres imparáveis são dois assuntos que vão se estender bastante, Glória, porque tem conteúdo, tem testemunho, tem frutos, tem restauração, tem edificação. As mulheres imparáveis, a partir daquele momento, Deus levou numa direção única, específica, especial, tratamentos de várias formas conosco, em primeiro lugar, e veio crescendo, e hoje está se expandindo com muitas mulheres. Mas esse título, Mulheres Imparáveis, ele traz consigo um peso, uma responsabilidade e uma honra da parte de Deus muito grande. Eu me sinto privilegiada de o Senhor ter me entregado esses ramos, esses frutos que são a ONG, que são Mulheres Imparáveis.
E aqui dentro do ministério também, várias situações que a gente trabalha com casais, também edificando a família. Então, a gente tem uma vasta, usando a árvore como exemplo, né, vários ramos e que todos frutificam, onde que o Salmo 1 e verso 3 é o tema do nosso ministério, né? E podemos deixar depois na descrição do vídeo, Salmo 1, verso 3, bem especificado, que é uma profecia para esse ministério e é real, ele é agido com atitudes que dão muito resultado. Essa árvore que frutifica, o riacho, né? Então, esses são mais alguns ramos onde a gente vai trazer em podcasts mais a fundo esses testemunhos e essa frutificação aí para o pessoal conhecer como Deus tem nos honrado dentro dessa restauração minha como mulher, e essa restauração foi que trouxe então a edificação da minha casa e, como tu bem disse, a edificação da igreja através da restauração das famílias que vêm se chegando até nós com vários problemas que todos têm ou tivemos em algum momento. Esses problemas vão sendo solucionados e amenizados e suportáveis, que o apóstolo Paulo diz que nessa terra teremos aflições, mas nós precisamos de maneiras de suportar as aflições com a paz que excede todo entendimento. A gente precisa ter alegria, felicidade de conviver em família, e essa restauração nos dá esse acesso e essa conexão com o ministério. Amém. A gente vê que em poucas palavras, e nós estamos falando de alguns assuntos bem por cima, mas é um tempo curto, né? E realmente não há um comodismo, né? Há sempre uma busca para algo além, algo novo, ou pela revelação do Senhor. E nós sabemos que há uma passagem ali em Romanos que diz: não se acomodeis, né, com as coisas desse mundo, mas transformai-vos. E eu gostaria, para nós encerrar, né, hoje esse podcast, esse primeiro, para nós encerrar, eu gostaria que tu liberasse sobre as nossas vidas uma chave de transformação de mente, que a gente possa pegar essa chave e abrir portas para que verdadeiramente a nossa mente fosse renovada. Amém. Dentro do que tu pediu, Glória, eu vou liberar uma chave que faz parte do nosso treinamento de líder de excelência, que acabamos de nos formar, e tive a honra de ser a mentora dessa turma de 37 alunos do treinamento Desenvolvendo Habilidade de Liderança, onde também recebi do Espírito Santo essa chave muito importante, e depois vou liberar mais 3 como bônus. Então, ali no treinamento Desenvolvendo Habilidades de Liderança, essa chave de romper com a mentalidade, então, veio ao meu espírito e eu transbordei sobre os formandos que não há transformação de vida sem renovação da mente. Não há renovação de mente sem mudança de ambiente. E bônus de 3 chaves? Então vamos lá. Nós todos precisamos ter, em primeiro lugar, coragem. Temos que ter dignidade e temos que ter o caráter de Cristo. São chaves para termos uma vida segura. Então, a partir disso, tudo está pronto nas regiões celestiais para nós. Nós só precisamos ter a coragem de acessar esse lugar de segurança através da restauração. Porque isso tudo já foi conquistado com uma marca registrada de Jesus. Qual é a marca registrada de Jesus? É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele vem como a tinta do carimbo. A cruz é o carimbo e o sangue de Cristo é a tinta.
e Ele nos carimbou e nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Faça valer a pena o poder da restauração em tua vida. Todos nós precisamos viver a restauração em Cristo. Vem e prove como Deus é bom. Terminamos, então, esse primeiro podcast, essa primeira conversa, com gostinho de quero muito mais. Glória a E Deus. eu acredito que da mesma forma que ainda hoje, convivendo e recebendo tantas palavras diretas do Senhor através da tua vida, ainda hoje te ouvir falar me impacta, ainda hoje convivendo, te ouvindo falar e vendo que não é só uma palavra liberada, mas é uma vida em Cristo, uma vida conquistada, é uma autoridade do Senhor que vem sobre a tua vida e jorra sobre nós, o gostinho de quero muito mais, né? E eu acredito que para você que assistiu todo o podcast ou que assistiu alguns cortes, não faça disso apenas um vídeo a ser assistido, né? Mas pegue esse vídeo e esmiúce ele. Tem muitas chaves. Ela liberou algumas no fim, mas teve muitas chaves que, colocando em prática na sua vida, vai trazer muitas portas abertas. E glória a Deus por tudo isso, eu te agradeço e tudo de bom.